La verdad que es un gran honor y placer tener a Pedro Costa aquí en Buenos Aires. Anoche estuvimos presentando un poco la retro en la sala. No quiero repetirme por si hay gente que estuvo, pero esta retrospectiva llevó 3 años. Originalmente iba a hacerse en el año 2020, pero ocurrió lo que ocurrió. Pero bueno, después de mucho esfuerzo, voy a agradecer a algunas instituciones que realmente sin ellas no se hubiera podido realizar. En principio, la Embajada de Portugal en la Argentina, el Instituto Camões, la Cinemateca Portuguesa y Vaivén, que es la institución local que desde hace 10 años lleva a cabo la Semana de Cine Portugués y sin cuyo apoyo esto no hubiera podido ocurrir. Y obviamente gracias, Pedro, por haber venido, a quien, por favor, otro aplauso. Después lo pueden aplaudir al final. No voy a repetir creo que anoche hubo un exceso de adjetivos de mi parte que pusieron un poco, no incómodo, pero hizo un gesto. Digo, realmente Pedro Costa es no solo un cineasta indispensable en el cine portugués contemporáneo desde hace casi 3 décadas, sino que es uno de los nombres más importantes del cine internacional. Yo anoche dije que era un nombre indispensable para entender el cine del siglo XXI. No sé si está de acuerdo, pero ¿es así? ¿Es realmente así? No. Y la idea en esta charla es, la verdad que no nos pusimos de acuerdo demasiado, no hubo una discusión previa, así que es bastante libre, pero la intención es tratar de hacer una suerte de recorrido a través de su filmografía, que a su vez van a ser disparadores para hablar de distintas cuestiones estéticas, pero también ligadas a lo humano, ¿no? Me parece que el cine de Pedro Costa no se entiende si no se entiende a los seres humanos que están en la pantalla, que podrán ser de mentira porque no son reales, pero cuando la película se filmó sí estaban. Y ahí hay un tránsito entre lo que existe en la realidad y lo que aparece en las películas, que es, en el caso de Pedro, esencial, ¿sí? No son simples actores. Pero quería abrir el juego con una pregunta que creo no te han hecho nunca. Cuando se habla del cine de Pedro se habla mucho de influencias muy evidentes como el cine de Robert Bresson, el cine de la dupla Strauss-Huillet. Pero no sé si alguien te preguntó alguna vez en una entrevista qué cine te marcó en la infancia y la adolescencia. Que son por ahí, creo que va más allá de lo anecdotal y de repente hay influencias que uno no reconoce de inmediato, pero que están. Em Lisboa, donde eu vivi e nasci, talvez não existisse tantos cines como aqui nesta avenida. Mas a minha infância foi passada em cines grandes agora são todos teatros, creio. Em Portugal são todos igrejas brasileiras. Mas eram cines enormes, onde se passavam películas, sobretudo americanas. Estou falando dos anos 70, talvez final dos anos 60, e portanto era um pouco o que restava do cine americano, as superproduções americanas desse momento, que por vezes repetiam, faziam, como se diz, reprise de películas dos anos 50, sobretudo americanas, westerns e de aventura, de piratas. Ainda consegui assistir a algumas películas, enfim, importantes e divertidas e de grandes diretores, as últimas películas dos grandes diretores americanos, John Ford, Raoul Walsh e outras de diretores menos famosos.
Isto para vos dizer que, ao contrário de muitos colegas, de muitos cineastas contemporâneos, amigos e desconhecidos, eu não fui tocado pelas vanguardias, pelo cinema moderno, mais experimental. Nunca, enfim, intentei e não entrou, porque estava demasiado fascinado, estava demasiado tocado pelo cinema narrativo clássico, que depois, mais tarde, quando decidi ou quando pensei que poderia fazer algo em cine, aí sim, aí tive um apetite mas estão compreendendo? Sim. Tive um apetite, um gosto e de conhecer mais uns diretores que outros, mas compreendendo que não era o cine de era uma espécie de constelação era uma fábrica Hollywood, mas uma fábrica no que tem de pior e de melhor. Por vezes uma fábrica pode ser interessante e produzir alguns protótipos. É verdade que muitas coisas são muito, enfim, são um pouco moralistas, reacionárias, americanas, etc. Mas dentro desta fábrica havia sobretudo personalidades e estas personalidades não eram apenas diretores, é isso que é importante. Eram produtores, eram escritores, eram pintores, era muita gente. Uma película nessa altura não era uma criação de um autor como agora, enfim, como se diz que é agora. E isso me fascinou muito e empecei a ler muito sobre esse momento. E esse momento, evidentemente, não é apenas americano. O grande cinema americano é feito por alemães, húngaros, franceses, argentinos. O Hugo Fregonese era argentino, não é? Me gostava muito. Um diretor mais esquecido, mais recatado, mas em Hollywood. Portanto, essa é a minha educação sentimental. E eu sou um caso um pouco raro porque sempre pensei que era necessário narrar, contar, enfim. Não é história, é narração. E narração pode ser muito abstrata, muito dito de outro modo, tudo é narração. No entanto, em cine, a experimentação, a experiência, a chamada vanguarda, enfim, eu creio que funciona mal. Não é algo, não sei, é algo que tem a ver com o tempo e a imagem que não é adequado, talvez no vídeo, talvez sim, que é um meio mais eletrónico e mais, como se dizer, mais
sucedâneo, mais intermédio. O cinema era algo, era uma invenção predisposta para algo. E para mim esse algo era narrar a realidade. É um preconceito, Preconceptos. preconceito como outros, mas intento trabalhar enfim, nestes quadros, nesta tradição e como dizia um colega, não me afastar, não sair destes limites. Eu creio que o cinema é muito limitado e ainda bem, e felizmente que há limites narrativos, limites éticos, morais, económicos, etc. Não é possível a ser tudo. E experimentar é algo que sucede para mim num quadro, numa forma antiga, arcaica, mas realista, realista, que tem a ver com as nossas vidas. Me gusta pensar que passa muito da sociedade no cine. Se não vejo sociedade, para mim não é cine. O cinema é talvez a arte mais mistificadora. Bom, alguns dizem manipuladora, mas para mim é mais mistificadora. Manipulação, sim, claro, tudo é manipulação. Mas o cine cria uma mistificação, contém um vírus, um germe romântico horrível, que perdura, é como as Duracell, as pilas. Não se esgota. Cada nova película é uma espécie de planeta, enfim, de coisa romântica e que se quer fora da sociedade. Atenção, não estou aqui falando de militância, nem de documentais, nem de coisas assim. Estou falando de ficção também e de um cine que pode ser melodramático, que pode ser muito escrito, pode ser muito estou tentando dizer que, e se diz muito, cineastas críticos, filósofos, enfim, público, espectadores, que e não se diz tanto da pintura, ou diz-se menos, ou não se diz do teatro, talvez um pouco mais da música, que o cinema é uma arte do segredo, do mistério. Mistério no sentido, enfim, quase metafísico. O segredo do cine. O segredo que o cine nos revela sem revelar. Um fascínio não identificável, que tem a ver com fantasma, com essas coisas todas, que foram mais ou menos teorizadas, escritas por ad nauseam. Para mim, o segredo do cine, se existe, é o laço social. É um laço entre duas pessoas, milhares de pessoas, dezenas. É algo de solidário. Tem que ser
Tiene que ser a recuperação de algo que se está perdendo, que é a sociedade civil, enfim, e que cada dia que passa, creio que se torna mais violenta, mais luzes e, enfim, não isto aqui, mas uma espécie de... Bom, calma. Ok. Calmex. Es como el sueño del entrevistador, ¿no? Que cada pregunta dispara respuestas complejas. Estou preocupado com a minha voz, não sei se entende. Está difónico. No, hago un comentario. Recién hablábamos sobre Lisandro Alonso. Les cuento un secreto y creo que no lo sabes. Las películas favoritas de Lisandro Alonso son las de Schwarzenegger y... ¿Películas de quem? Las favoritas de Lisandro Alonso son las películas de Schwarzenegger, Stallone. Sí. Sí. O sea, muchas veces el cineasta y sus gustos. Si hay algo interesante, antes de la retrospectiva yo revisé todas tus películas y las vi de manera cronológica. Y bueno, si ustedes han visto parte de su filmografía o todas sus películas, es evidente que hay una evolución, hay cambios. Película a película se van produciendo cambios que responden a búsquedas que van variando e ideas que van cambiando. Y he leído más de una entrevista en la cual considerás que tus primeras 3 películas, sobre todo las 2 primeras, no terminan de responder a lo que hoy considerás tu idea del cine o lo que el cine debería ser. Son películas maravillosas de todas formas. Las recomiendo mucho ver Osangue el martes, que es la última función en una copia restaurada. ¿Cómo recordás esos tiempos, digamos, esa forma de hacer las películas en 35 milímetros con un productor, Pablo Branco, con un esquema de rodaje, lo bueno y lo malo, ¿no? Si es que había algo bueno Eu creio que é uma história banal não sei, salvo algumas poucas excepções, e não só em cine, é difícil encontrar um caminho, uma voz, pela primeira vez, enfim. Uma primeira película é sempre, creio que é sempre bom, para além de uma, eu digo sempre para mim, que é uma espécie de pagamento, de pago de uma deuda ao cine, a estas a multitude de artistas e de cineastas, e não só, de poetas, escritores e pintores e filósofos tudo passa pelo cine para mim. E sobretudo na primeira película, foi uma tentativa de me libertar dessa... Não és um peso maléfico, mas, enfim, és assim para todos. Temos que passar por mesmo aqueles que não o confessam, é difícil ser, não digo personal, não é uma questão de ser... Eu sou muito... avesso, se diz avesso? Não. Não me gusta muito falar de personalidade e originalidade dos autores. Creio que é um tema desagradável, muito desagradável. No cine, creio que a personalidade, mais uma vez, devia ser o social. Este é difícil de entender, talvez, mas eu não tenho outra maneira de explicar. O cinema, para mim, é muito... Por exemplo, para mim é muito parecido como construir uma casa. Isso é óbvio para todos.
Os planos são como blocos de cimento Cimentos. que se vão tentando, enfim, agrupar de maneira a construir algo de sólido e depois podemos construir habitações, enfim, divisões e até mesmo um jardim, uma huerta, coisas assim. Isso já é algo, já tem que ver algo com esta fantasia, talvez, que eu designo por laço social. Cada plano que se liga com outro plano é como um momento de humanidade. E se não há traço de humanidade nestes blocos, não há nada para mim, nada. O cinema experimental é um cinema sem humanidade para mim. Experimental, estou falando de um cinema experimental, enfim, não posso dar exemplos porque os números não são. Mas um cinema que não é popular sequer, mas é um pouco esotérico, é muito do museu, da galeria, enfim. Mas a minha primeira película pagou essa deuda é uma espécie de facsímile do cinema americano, japonês, francês, que me gostava. Muitas películas e autores. Acontece que eu fui ao encontro, ou as coisas que vieram ao meu encontro, todas tinham que ver com a infância, nesse momento. E essa é outra das mistificações do cine. O cine, quando encontra a infância, torna-se bastante, enfim, para além de misterioso e muito velho e muito fascinante, torna-se bastante artificioso. A infância sempre... Nunca é uma infância real, é uma infância fantasiada, mesmo quando é muito tenebrosa e visualmente tenebrosa. Nessa minha primeira película aconteceu esse encontro entre a infância do cinema, em geral, e o que eu estava pensando trabalhar. É uma película sobre um parricídio, sobre a invenção de uma família diferente, sem padre, sem madre, uma coisa um pouco, ao mesmo tempo anárquica, mas ao mesmo tempo muito reacionária também. Reacionária, estou utilizando palavras para que se entenda. Uma família tradicional, mas completamente, enfim, sem padre nem madre. Era essa a ideia. Enfim, é um absurdo. Mas o cinema não é absurdo, é irracional. Mas a mim me gusta muito que essa parte de irracional, mais do que inconsciente. Habla muito que o cinema trabalha muito com o inconsciente e tal, não sei o quê. Eu acho que é mais com há uma irracionalidade, mais do lado da loucura, que se não é preservada, o
cinema torna-se bastante aborrido e convencional e está por aí tudo, enfim. Uma das minhas ideias, enfim, tentativas foi, depois da minha primeira película, de intentar permitir-me uma pequena dose de irracionalidade nas películas. E assim posso trabalhar com quem estou trabalhando. Tornei-me produtor, tornei-me iniciador, tornei-me responsável por essa irracionalidade. Era duvidoso que eu pudesse passar para películas em que um produtor enfim, me permitisse trabalhar como estou trabalhando. Por exemplo, rodando durante 3 anos, rodando um plano durante 4 semanas, trabalhando com pessoas que são relativamente, enfim, para as quais o cinema é uma abstração total, que não tem relação noutra classe social, noutra língua, noutra cultura. Isso é tudo um irracional que a produção e, de certa maneira, a ideologia do cinema atual não permite. Há simulacros, há coisas que se pretendem loucas, há películas loucas, há películas psicadélicas, há películas de culto, mas isso não é o irracional. Enfim, o irracional como, enfim, não é disso que estou falando. Eu estou falando em voltar muito atrás ao princípio do cine, quando produção, realização estavam na calha, estavam na sociedade, e se podia trabalhar com todos, mas com todos, ou seja, de uma maneira, como se diz, abrangente e democrática. O cinema é muito elitista no seu fabrico. E depois, claro, nas pantalhas, é muito elitista, é muito racista, é muito sexista. É um horror. Há que denunciar o cinema. Sempre. Portanto, passar de uma espécie de impostura cinéfila, que não tem mal, não é por maldade. Há muitas películas assim. São bonitas, são sinceras. Passar disso a algo que inclui todos. Realmente, que tenta enfim, no meu caso, aproximei-me mais de algo talvez mais documental, embora não seja uma palavra também buena para, porque é uma fantasia. Estou sempre dizendo documental como se o documental fosse o que eu fantasmo que o documental podia ser. O documental podia ser uma coisa mais generosa e mais hecha com outra economia, e não é. O documental, aliás, agora é das coisas mais planificadas, programadas, artificiais. Até há mais liberdade na ficção que no documental, creio, não sei.
a mirada documental hoje inclui os drones, por exemplo, que é fantástico. Há muitos planos que é uma mirada um pouco, não sei o quê, mas não é documental. É tecnológica, etc. Portanto, é um equilíbrio. Estou tentando equilibrar, como todos os cineastas, equilibrar-me numa arte que está morrendo e que é uma lástima. E, por outro lado, não creio que poderia adaptar-me a uma forma bastarda de cine. Não continuo muito apegado a essa experiência narrativa que é, eu creio, a nossa vida, é uma experiência. E o cine era bonito porque estava muito colado à nossa experiência da vida, da morte, do amor, da ação, reação, do pensamento. Enfim, o grande Godard dizia que se pensava com uma película, que as películas... Houve um tempo em que as películas pensavam. Esse tempo é o tempo clássico. Era o tempo deste cine que... Agora as películas, enfim... Bom, mas isso... Não vamos criticar as coisas... O que estou dizendo aplica-se à música, eu creio. Podíamos falar de música da mesma maneira. Creio que todos, mesmo que gostem dos U2, sentem o que eu chamo abastardamento, este peso da pasta, do dinheiro, que é fatal. Mesmo com todas as boas intenções, que eu duvido que os U2 tenham, mas não se pode trabalhar assim, não se pode viver assim, não se pode amar assim. Stop. Vamos a darle un descanso si querés tomar un poco de agua. No, hay una pregunta que me parece importantísimo hacer. De alguna manera la respondiste antes de que te la hiciera, que está ligado al enorme cambio que se produce a partir de No Quarto da Banda, que está ligado en parte a un cambio tecnológico. Es dejar el rodaje en fílmico, que era la norma hasta fines del siglo XX, y pasar a lo que en ese momento, año 2000, 99, 2000, 2001, era algo que estaba emergiendo, que era el rodaje en digital, que hoy es la norma, la excepción es el rodaje en fílmico, y que me parece que es un cambio radical en tu manera de pensar en cine. Y un poco la pregunta que ya respondiste en parte, pero me gustaría, si podés profundizar un poco más, es ¿en qué porcentaje o cuán importantes son las formas de producción cuando uno las piensa en términos de origen del destino final, que es la película, la forma de la película, la estética? Es decir, por otro lado, No Quarto da Banda fue una película que llevó no sé cuánto tiempo de rodaje, 8 meses, un año, cuando un rodaje tradicional es 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Es decir, hay una manera de entender la producción cinematográfica, cómo se hace una película, de una manera que es totalmente distinta a la industrial. Y eso, evidentemente, inevitablemente tiene un resultado en la película terminada, en cómo es, de qué materiales está hecha, con qué espíritu está hecha. Pois, dos momentos em que me fez mais
pensar sobre como continuar, como ser o meu trabalho um pouco mais como mais próximo da minha vida, enfim, aquela velha, o clichê que a arte devia estar próxima da vida e o cine, enfim, ser algo que tivesse proximidade com o cotidiano, com, enfim, essa busca, essa quimera. Uhum. Eu tive a suerte de encontrar, graças a duas ou três coisas, momentos um pouco sobrenaturais, quase, um pouco de cinema, do tal mistério, do tal segredo, foi que, por uma espécie de mensagem, foi-me passada uma mensagem e eu fui um transmissor dessa mensagem. Uma carta, muitas cartas, muitas mensagens. E eu las passei a uma série de pessoas que estavam muito unidas nesse momento. Formavam o que se chamam ainda, enfim, uma comunidade muito coesa, muito que sofria muito. Era um gueto, era uma espécie de gueto com uma comunidade mártir, muito desgraciada, muito punida, muito abandonada. E por um acaso, não um acaso, mas enfim, e eu aproximei-me dessa comunidade trazendo notícias de muito lejos do pueblo de onde tinham partido. Por vezes trazia mensagens de pessoas que já estavam mortas. É um pouco, não sei se conhecem o Pedro Páramo, uma novela sul-americana. É um pouco esta história. Eu estava passando um texto que me foi dado por fantasmas, quase. E los passei a pessoas reais que estavam imigradas, explotadas, perto da minha casa em Lisboa. E entrei nessa comunidade e nunca mais saí. Foi uma espécie de apelo do desconhecido enfim, senti que havia aí uma possibilidade de trabalhar, de encontrar essa forma em que o cinema pudesse estar muito perto da vida, do meu cotidiano de trabalho. E devo dizer que o meu cotidiano de trabalho cinematográfico ultrapassa o cinema. A mim me gusta que não haja só cine, que não sejam só coisas do cine, atores e ideias de cine e essas fantasias, que haja mais, que haja uma vivência, que haja me gusta observar, estudar, tudo, outra vez, tudo o que poderia ser o documentário. Enfim, a ideia documental é essa. No fundo, o que eu encontrei é uma coisa muito borgesiana, que é a película sem fim. Creio que é uma ambição, um sonho de todos os cineastas encontrar essa película sem fim. É um grande terror também, porque cada película que eu empeço, eu sei que ela pode durar para sempre, porque está tão
enfim, se fosse honesto, sincero, borgesiano, a Vitalina, o Ventura, essas películas nunca acabariam. O trabalho delas. E aqui é super, super interessante, porque seria o fabrico e a difusão, sabes, ao mesmo tempo. O Godard às vezes falava disso, uma película que se podia ser mirando-se ao mesmo tempo. É misterioso, mas se poderia ser. Poderia ser sem televisão também. Ele lo hizo um pouco. É uma espécie de verdadeira série, como agora dos Netflix. Seria fantástico. Como o Borges é essa coisa infinita, que é bonita porque as vidas das pessoas são sem fim no cinema. Na vida não, infelizmente, mas no cinema são infinitas, são... E as películas podiam acompanhar esse infinito, que para mim também é labiríntico, também é um pouco escuro, talvez demasiado, não sei, mas é uma tentativa, enfim, foi essa mudança. Encontrei esse local, encontrei esses atores no sentido quase etimológico, e aí me quedei. E evidentemente que tudo isso me forçou a encontrar outra economia. Eu não podia levar o cine, tal como está aqui nesta calha, não podia levar o cine para aí. Seria uma estupidez, seria idiota. O cine é uma máquina agora, mais agora que antes, de explotação, de impostura, de pequena ou grande, mas sempre. E levar o cine para aí, onde já está tão martirizado, tão explotado, tão enganado, não levaria o cine para enganar. É assim. E então, bom, outra suerte, realmente uma suerte, porque eu não sou fetichista nesse sentido, foi o momento dessas pequenas câmaras, do princípio das camcorders. E eu comprei uma Panasonic pequena e lá empecei a usá-la como um bloco de notas, enfim, e empecei assim, dudando bastante da qualidade do equipamento, da minha própria, enfim, disciplina, e estava solo e sempre muito... Havia algo que não estava bem no cine. É muito participativo, ou para mim tem que ser muito participativo, e claro que eu estava dentro da comunidade, estava já muito... Já trabalhava até com muita fantasia, ficções, mas apesar de tudo estava mais na posição que não é desagradável de um repórter, de um detetive, de um sociólogo, de um pintor, de um fotógrafo, e não me sentia tanto cineasta. Enfim, estava com algum receio, com algum medo. E pouco a pouco me habituei à pobreza, à imagem pobre de vídeo, e pensei que poderia ser possível. Mas sobretudo o que me salvou, o que me deu força foi
foi esta atitude, não atitude, mas esta reflexão sobre como continuar o cinema de uma maneira economicamente diferente. Eu digo sempre que pensava que as minhas crises artísticas eram artísticas e não eram crises do lado da produção, do lado mais rasteiro, mais, sabes? Se conseguisse resolver os problemas financeiros, económicos, de organização, a película seria inoxidável, estaria bem justa e moralmente séria. E essa tem sido a minha obsessão sempre. Não penso muito em questões estéticas, não sei falar delas. Me lembro da filosofia que tive que estudar um pouco e não sou nada daquelas coisas hegelianas, não me gusta nada. Aí não é que seja uma coisa marxista ou esse género, mas o cinema tem tanto a ver com a justiça, de facto, com uma justiça de base, que há que instalá-la atrás e à frente da câmara, há que pesar as coisas e esse é o primeiro trabalho. E é um trabalho cinematográfico para mim, que tem a ver com o cinema, porque há um instrumento intermediado que é a câmara, que é uma máquina fria e que não tem existência, enfim, até certo ponto, porque a câmara Panasonic que eu comprei, a primeira, eu contei muitas vezes em entrevistas, como aquela tem um sticker, um sticker que diz, essa não sei que diz, a minha tinha Move Me, em inglês, Move Me. Eu disse, não, don't move, porque eu queria filmar uma chica que estava mal, e estava pensando o seu mal, e que estava pensando o barrio, que estava pensando em tudo, e falava disso, e eu queria observá-la, e não creio que se observe ninguém move me com fogos de artifício ou coisas assim. Portanto, aí houve uma atitude contra a Panasonic, diga, pequenita, mas não destruí o prédio da Panasonic em Tóquio, mas são pequenitas coisas que por aí sim a estética, a estética aparece. Sí, es notable cómo la cámara en tus primeras películas se mueve. En Casa de Lava hay unos travelings bellísimos y a partir de 1/4 de banda el movimiento de cámara es notable por su ausencia. Estaba pensando mientras hablabas de la geografía del lugar de tus películas a partir de Osos, pero sobre todo a partir de 1/4 de banda, que es el barrio de Fontainhas, en Lisboa, que ya no existe más, y cómo ese personaje, si se quiere, esa parte de la ciudad, en 1/4 de banda empieza a ser demolida, en Juventud en Marcha ya prácticamente no existe, quedan resabios, y después se transforma en un fantasma, ¿no? El mismo barrio se transforma en un fantasma en tus películas posteriores.
Y pensaba en lo fantasmático, hay algo muy fantasmal en Cavallo Di Negro y en Vitalina Varela también, y pensaba en el trabajo con los actores, personas, personajes, en Banda, en Vitalina, en Ventura. ¿Cómo entendés esa relación con el actor? Es decir, también es absolutamente diferente a la convención del director dando órdenes detrás de la cámara y haciéndole leer un guión, que lo ensaye, es absolutamente distinto en tu caso. Bom, neste caso os atores escrevem a sua própria história, são guionistas, são mais que guionistas, são art directors, constroem decorados, enfim, somos poucos, esta equipe são 3, 4 técnicos, enfim, atrás. E à frente somos 2, 3, 4, 5 atores, portanto é um pequeno grupo, enfim. Apesar de que a mim me gusta, como é natural depois deste discurso todo, me gusta ser um pouco ter alguma pedagogia e alguma disciplina e dizer que o cine é algo de importante. Já foi muito importante e poderia ser importante nessas vidas, na comunidade, na comunidade mais vasta. Poderia não ser algo do lado do mal, poderia ser algo do lado do bem. É uma pedagogia que eu creio que um cineasta que trabalha desta maneira tem que ter. É como 2 trens que vão lado a lado. Uma é ser a película, a outra é dizer que esta película vale a pena, é importante. Não podemos, porque já houve o Chaplin e já houve e há muitos antes de nós que tentaram, uns fracassaram, e que é uma arte para nós outros. Porque eles não o sabiam, infelizmente, enfim, o Schwarzenegger está, e o Stallone, e as pistolas, e essa pedagogia, se não o hacemos, eles não vão ler, não te vão ler a ti ou Rogers, não têm relação com estas coisas. E é trabalho do cineasta hacerlo, por um lado. Por outro, eles são actores da sua própria história, no sentido desta película, da história da película, mas da sua história. E isso era o que me agradava, era o que eu amava no cinema, era que no John Ford ou no Frank Capra, eu não sei se estes nomes ainda vos dizem algo, ou no Charlie Chaplin, ou no Buster Keaton, ou no... Até agora, muito mais cerca, mas todas essas películas nos mostravam homens e mulheres, uma humanidade que vivia a sua história, que tentava vivê-la dignamente. Eram vidas mais dignas, mesmo as mais fracassadas, tentavam estar a uma certa altura. É muito óbvio no John Ford, é muito óbvio, sobretudo no John Ford, mas a dignidade humana é algo descartável no cine de hoje. Não existe, não há... É uma noção sem sentido. Naquele momento, cada personagem, cada ator, tentava estar à altura da sua narração e à altura da história. A
história do Oeste americano, a história do gueto de Varsóvia, a história do, sei lá, mas uma história que é de todos nós. E isso era admirável no cinema, essa tentativa de ser e de existir. Agora isso é pouco importante. É pouco importante. No meu caso, isso ainda é um trabalho decisivo. Que estes atores compreendam que é a sua história, que a sua história é muito importante. É a maior, é a coisa mais preciosa. E essa história não é personal, não é personal, é coletiva. E não é só a da comunidade cabo-verdiana, é a história da África. E não é só a história da África, é a história da colonização. E não é a história da colonização, é a história do princípio da troca, da mercadoria, essas coisas todas. E isso tudo pode entrar numa película de 4 centavos. Aí entra o cinema moderno, mas que as lições do cinema moderno é que podemos falar de todas estas coisas, desde a origem da nossa existência, com praticamente nada, com enfim, um cineasta que se chamava Roberto Rossellini fez isso, com 2 grandes atores e outros pequenos não atores, em Pompeia, ou na cidade martirizada pelos nazis, Roma, com nada, com uma câmara, completamente refratário ao poder do dinheiro, sempre contra o dinheiro, Rossellini. E depois dele, muitos outros cineastas mais modernos que nos dizem que é possível encontrar essa história, essa dignidade, essa justiça, essas coisas perdidas. E não é uma questão de pressuposto, não é uma questão de decorado, não é uma questão de extras, figurações, estas coisas. É o interesse sincero e total e é o trabalho. Quer dizer, não há outra palavra. Enfim, e para voltar à história do segredo, não há segredo artístico, há trabalho. Nunca houve um segredo artístico. Não há coisas estéticas misteriosas. É trabalho. Desde Rembrandt, ou Vermeer, ou John Ford, enfim, por muito talentosos e geniais que são, havia muito trabalho, muitos. E muito interesse no trabalho. São coisas, hoje, agora é tudo um pouco diferente. Não são estas as palavras. O vocabulário não é este. E eu tive a sorte de viver e de estar vivendo nesta, enfim, comunidade onde o vocabulário, a linguagem ainda é uma linguagem que tinha muito a ver com o cinema, com a linguagem do cinema, com o vocabulário do cinema. A maior parte dos atores com quem trabalho são pedreiros. A maior parte das senhoras com quem trabalho são senhoras de limpezas, de fábricas, agora não fábricas, mas tendas de Zara e não sei o quê.
sabem muito. Uma senhora de limpeza, uma mulher de limpeza da Zara sabe muito e pode contar muito. Não podemos ser urgentes, sabes? Não podemos dizer conta, diz-me. Calma. Tiene que saber contar, saber exprimir-se, dar-lhe a palavra, ser digno, ser... É normal, é uma atitude... É a primeira atitude de um cineasta, de alguém que trabalha neste tipo de atividade, creio, é escutar e observar. No cine é fundamental escutar e mirar, é o primeiro trabalho. Se não escutas bem, se não miras bem, a tua película será uma merda, Hay una... Cuando uno piensa en la etiqueta cine político, uno podría pensar en los viejos videoclubes, ¿no? El estante del cine político. Probablemente tus películas, si hubiera un videoclub hoy, no estarían en ese estante, estarían en otro. O sea, sin embargo, tu cine es profundamente político y hay una condición política que nace también de todo esto que estás contando, que es de cómo concebís las películas, y que tiene que ver con la condición de los actores, personajes. Y hay un tema que atraviesa gran parte de toda tu filmografía, que es la inmigración caboverdiana. Hace un rato en la presentación de Cavallo Viñeiro contabas una anécdota muy fuerte que no había leído en ninguna entrevista, que es cómo la Revolución de los Claveles fue un momento para una gran parte de la sociedad portuguesa, incluido vos, un momento de gran algarabía y de esperanza y una cosa muy ebulliciosa, y como para Ventura fue el comienzo de un periodo oscuro, ¿no? Cómo a veces la mirada que se tiene tiene que ver con los clichés, que es otro tema que vos nombrás constantemente, ¿no? Evitar caer en clichés que son abismos, creo que ayer diste esa definición, y que tiene que ver también con cómo se representa generalmente en el cine a aquel que sufre por condiciones sociales, por su carácter de inmigrante, por la situación, por el nivel económico, por el abuso de drogas. Es decir, todo eso está en tu cine, y son temas que en líneas generales son abismos muy grandes en los cuales muchos realizadores caen. Perdón, no es tanto una pregunta lo que estoy haciendo, me parece una descripción, no sé si estás de acuerdo, con esta idea de lo político en tu cine como algo esencial. Estar aí, sendo o meu aí, o meu lá, cá, não sei como se diz, mas para outros cineastas é outro aí, mas é preciso estar aí. Se não estás, não estás. Já nem é estar daqui ou sei quem, havia um escritor que dizia: é preciso ser claro, estar de um lado ou de outro da barricada, da trincheira. Eu creio que é absolutamente necessário apenas estar aí, estar com alguns restos de convicção, de uma pequena convicção. E eu, por exemplo, para falar de políticas, estou, como creio muita gente, muito desencantado, muito desesperado, não tenho convicções. Enfim, seria convictamente comunista, de um comunismo que não existe, que já não é possível, creio, mas não tenho convicções políticas, não las tenho. O que não é razão para não trabalhar em cine com uma atitude de dar a palavra e de tentar que eles me convençam, que eles me sejam absolutamente convincentes. Eles são os atores desta história. Não são atores no sentido, são atores.
são atores etimológicos, ou seja, são os heróis. Estes heróis desta história, pelo seu trabalho em cinema, todos os dias me convencem que talvez ainda seja possível. É por isso que o cinema ainda se move um pouco, se camina um pouquito, para mim. E eu não encontro isso noutros, enfim, na maior parte das películas. São estáticas nesse sentido político. Para mim a política são duas caras. São as caras, aliás, creio que são as caras que se apresentam a um imigrante, a um refugiado, a um... Sim, são a cara do horror absoluto, do fracasso, do falhanço, da morte. Estão por aí nas calhas todas. É uma dor. E por outro lado, esse de que falava, essa possibilidade, essa utopia, enfim, sonho, existe. Aí era um barco, mais um barco e tantos mortos. Havia um sonho, uma utopia pequena, desesperada. E logo aí está a morte que... A política para mim é isto, é um horror, é tortura, são catacumbas, são torturas, são nazis constantemente, sempre. O retorno deles, o retorno da tortura, a maldade, todos os políticos profissionais, todos os amadores, todos os estudantes de ciências políticas, perdão. Todas essas coisas é uma história de horror cinematográfico. Havia grandes diretores que nem estou falando de zombies, estou falando de filmes de catacumbas são pequenas metáforas sobre a política. Bom, nessa película Cavalinheira passa-se um pouco isso. O imigrante Ventura, que não acabou na calha como muitos por aí, acabou internado, aprisionado em sucessivas instituições de saúde, do poder que quer, de todos os poderes que querem saúde, esta coisa da saúde é muito tenebrosa. Quem está enfermo não tem qualquer hipótese nesta sociedade. E a enfermidade pode ser apenas um desespero, apenas um pedido, uma súplica. É o caso da imigração. É um caso mais claro da maior tirania, da maior tortura contemporânea. Enfim, no que se passa no Mediterrâneo desde enfim. Eu creio que haveria que, no meu trabalho, isto está necessariamente, não está visível, mas tem que passar. É penoso, é difícil, normalmente vem com um rosto que é o rosto daquele soldado. Nessa película esse lado do fracasso do barco que naufraga,
essa cara, essa careta que nós ocidentais hacemos aos outros, se misturou com a cara generosa, infantil, que foi a cara dos soldados que me libertaram a mim e o meu país. E eu misturei as duas, porque o Ventura o exigia. Porque ele me dizia, não sei, essa tua generosidade não funcionou para mim. E não funciona. Não é total, as manos não estão aí, ainda não estão. O cine serve para isso, eu creio, para denunciar desta maneira, sem ser, não é necessário ser diretamente militante, se pode ser, nada contra, quando se hace bien. A mí me gusta, e é um pouco da tua pergunta, que estes atores sejam realmente heróis. E os heróis têm algo de sublime, por um lado, mas também de patético. E um pouco de aristocratas, de reis comunistas, de reis... uma nova nobreza, essa família que me gostaria, essa família aristocrata, mas uma aristocracia de outra maneira, sem luxos, enfim, com outro luxo, o luxo do tempo, da vida simples, da vida natural. Aí seria uma aristocracia, é a aristocracia natural de algumas, ou de muitas destas comunidades. A África, sobretudo, a mim me toca muito, é a nossa origem, são nossos padres e madres que matamos e que deveríamos saber agora, enfim. Bom, é un pouco isto, estou a ser un pouco abstrato agora, talvez, mas... Bien, creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas del público. Una pregunta, porque tenemos, bueno, función de teatro y se va a empezar a llenar de gente que está esperando para la función y va a haber mucho ruido. Ganador ahí levantó la mano primero. Frequentemente te associam como seu cinema sendo influenciado, assim como muitos outros realizadores do cinema português pós-Salazar, ao cinema, ou à influência, corrente de pensamento do Antônio Reis. E, na minha opinião, acho que tem um câmbio, uma mudança nisso. Então, a minha pergunta vai de que maneira o Antônio influenciou você como diretor, como pessoa também, mas especificamente como diretor, e como se dá esse câmbio, essa mudança, e se tem ou qual é o papel no Quarto da Wanda, por exemplo, que na minha opinião acho que é marcante, em que ponto esse filme contribui em tudo isso. Obrigado. Obrigado. Não, há um cineasta português que se chama António Reis, que é um cineasta totalmente desconhecido, que morreu cedo, jovem, enfim, com 50, creio, por aí, 50 anos, ou talvez, não sei, que foi, por coincidência, meu professor na escola de cine. Portanto, tive um contacto próximo, de amizade com ele. É uma figura muito importante no cinema português. É um cineasta muito
ligado ao lado mais arcaico da Península Ibérica, do nascimento da Portugal e Espanha, enfim, mas realmente arcaico, antes dos reis e das guerras, enfim, antes de tudo isso. Portanto, um cineasta do princípio, das coisas muito primordiais e muito primitivas. Portanto, um cineasta também ligado a coisas, a cinemas também mais amadores e etnológicos e assim. Acontece que o António Reis era um poeta também, poeta de escritor, como o Pasolini, como outros, enfim, são os... A poesia escrita dava-lhe passava para o cinema dele, que era um cinema, enfim, para simplificar, poético. Mas apesar de tudo, sempre para voltar àquela minha ideia do princípio, é um cinema narrativo, no sentido em que, e ele dizia, uma piedra pode contar, pode narrar. Em história, sabemos, na história humana, sabemos que um campo de trigo, um campo de... Aqui uma esquina, uma pedra em Buenos Aires, pode contar uma história de horror, uma história de resistência, uma história de massacre, uma história de heroísmo. Bom, essa narração era a narração do António Reis, narração da pedra, do animal, antes da linguagem, antes da língua. A mim me tocou bastante, porque para além de ser um amigo e ser uma pessoa muito forte, muito daquelas pessoas que se encontram na vida, que são muito influenciadoras, são verdadeiros mestres, sabem muitas coisas, e nessa altura eu sabia menos coisas e me apetecia aprender essas coisas, ser coisas da Mesopotâmia, do Egito, ou do cinema, ou da escrita, ou da poesia. Acontece que, bom, sendo professor, sendo amigo, professor, talvez seja uma influência mais difusa, não é tão direto. Eu fiquei muito... De repente apareceu-me como uma evidência, foi muito claro para mim que o que eu estava fazendo com esta parte, com as origens do nosso país e da nossa região e da nossa, enfim, do que se chamava este universo galaico-português, a película mais conhecida deles chama-se Trás-os-Montes e é quase toda falada num dialeto que é quase o fundamento da língua portuguesa, ou de uma parte. É um português antigo e muito regional agora e está quase perdido e desprezado. E de repente pensei, eu estou próximo disso. Eu estou a filmar num crioulo, que é uma língua que não tem sequer gramática, é uma língua, é uma oralidade, que não se consegue fixar,
em gramática, não tem grafia sequer. E é como se isso de repente encontrasse estar a afirmar numa língua estranha no meu país e tornar essa língua do meu país e tentar-se, enfim, que seja a língua, o crioulo cabo-verdiano, os crioulos africanos em Portugal, aqui não sei, são, apesar da repressão, apesar enfim, sim, de todo o tipo de repressão, de repressões, para mim é a língua do futuro, português. Espero. A próxima película não a vou subtitular em português. Que aprendam, que aprendam. E algo nessas gramáticas, nessa não gramática, nessa falta, que eu acho que se liga muito completamente ao cinema e à imagem, porque para mim o cinema não é uma linguagem, é uma coisa poética, é uma coisa que não tem... Quando se fala da linguagem do cinema, não acredito tanto nisso, não a sinto. Essa coisa dos planos serem como uma espécie de... O cinema é mais uma língua, ou um dialeto, não uma linguagem, uma língua, e uma atitude, e uma resistência a tudo. Uma língua antiga que se continua a falar é uma resistência, uma maneira de resistir, de continuar algo, continuar um poeta, continuar... Enfim, bom, mas o António Reis é isso, para mim para além de um grande poeta, era um grande cineasta e foi uma pessoa que contou muito para todas as generações de cineastas, enfim, da minha para até agora, enfim, até aos mais jovens. Não é o único. Temos uma figura muito grande que é o Manuel de Oliveira, que é um grande cineasta de outro modo, e temos outro, havia um grande cineasta chamado João César Monteiro, a mais. Acontece que o António Reis estive mais próximo dele e tinha um espírito muito juvenil, tinha uma atitude muito punk. Era um poeta da terra, rural, mas tinha um lado urbano, não vivia bem, não estava bem na cidade, mas adaptou-se com uma espécie de manha de punk, não sei, uma espécie de selvageria que nos tocava muito a nós estudantes, claro. Era um dos nossos. E nessa altura eu e os meus colegas éramos muito insolentes e muito... Enfim, e ele repetia muitas vezes essas coisas, não deixes essa... É um pouco da tua identidade, és quem tu, assim és tu, não te conformes tanto e tal, enfim. Bien, bueno, hay que recomendar que vean Branca de Nieve, pero también las otras películas de Monteiro. Nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Les recuerdo que la retrospectiva Pedro Costa continúa hasta el miércoles que viene en la Sala Lugones. Mañana sábado Pedro va a estar presentando algunas de las funciones y en algunos casos conversando algunos minutos después de la proyección. Ahora en una hora tenemos función de No Cuarto da Banda, que es una película
pilar esencial en la filmografía de él, así que quienes tengan tiempo y no tengan entrada pueden hacerlo. Y bueno, gracias por venir, obviamente, y gracias, Pedro, por esta magnífica charla. Gracias. Thank you.